Olá, olá, boa noite, conforme combinado, 19h30, horário de Brasília. Estamos aqui de novo nas nossas lives semanais sobre sistema imunológico, sobre doenças autoimunes. Sejam bem-vindos, vai esperar um pouquinho. Nós não pudemos fazer na semana passada, tive um contratempo, tem dia que parece noite, né? O dia não acaba e eu não consegui parar a tempo da gente fazer a live. Então nós vamos retornar hoje. Nós estávamos falando sobre doenças autoimunes. Por que o intestino é importante e está relacionado diretamente a essas doenças? E por que eu tenho tantos sintomas, né? Em órgãos distantes, que não tem nada a ver com o intestino, a princípio você acha que não tem. E eu vou te mostrar que tem tudo a ver. Todas as nossas doenças crônicas degenerativas começaram ou terminaram no intestino, podendo ser um Alzheimer, podendo ser um câncer, podendo ser uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso. São doenças com um padrão inflamatório, silencioso, comum, que demora anos para fazer diagnóstico de doença, tá? Nós vimos falando na live retrasada que a mastigação é importante, que a doença se instala de acordo com a nossa genética, o nosso estilo de vida, a nossa desnutrição, certo? Aí nós vamos acender um gene com o polimorfismo genético que nós temos. Qual será que é o seu polimorfismo genético? E isso que nós estamos falando, gente. Fazer o diagnóstico de doença para o médico, às vezes é simples. E para você receber o diagnóstico de uma doença autoimune, o que passa na sua cabeça? Agora eu estou doente. Não é? Não é mais difícil? Então é aqui que eu quero que você melhore o seu sistema imunológico. Olha para você ver, o estilo de vida entra quando eu como correndo, mastigo depressa, engulo os alimentos mal mastigados, não produzo saliva adequadamente, não dá tempo do meu suco digestivo, nem estômago, nem pancreático produzir para poder absorver aqueles nutrientes. A gente sempre toca nesse assunto. O nosso corpo precisa de nutriente, não precisa de comida. Ele precisa de aminoácidos, ele precisa de glicose, ele precisa de glicerol ou ácidos graxos, ele precisa de vitaminas e minerais, a porção microscópica. No nosso intestino, ele tem apenas uma camada de célula. A cada 5 células, uma é do sistema imunológico. E ele é muito grande, 6 metros de intestino, fazendo invaginações para que aumente a absorção, para que não passe nada, que seja bom para a gente, que a gente necessite e seja absorvido para fazer as funções. É que nem receita de bolo. Se eu vou fazer um bolo, não tem farinha, eu tenho os outros ingredientes, não vai funcionar igual. O corpo é assim. Se eu fico desnutrido cronicamente, algumas reações químicas não são realizadas. É claro, gente, que a gente tá falando de algo que é o que nós estamos, o que a gente vive. Qual padrão alimentar? Nós temos culpa? Qual padrão alimentar que nós estamos recebendo atualmente na nossa vida? Nós estamos recebendo comidas com antibiótico, o boi, o frango, o peixe, a ração, né? Estão vindo já contaminados. O solo tá pobre. Por exemplo, um plantador de tomate planta tomate a vida inteira. Esse tomate é deficiente de selênio, por exemplo. Certo? A gente tem os transgênicos. Então, nós estamos contaminados. Por isso, estamos fazendo diagnósticos de doenças crônicas degenerativas cada dia mais cedo. Olha, você vê o tanto que é importante o intestino, ele tem 6 funções, pelo menos, bem estudadas. Digestão, né, de processar os alimentos, a absorção de alimentos, a excreção de toxinas, a produção de sistema imune, é esse que nós vamos focar,
a função neurológica de produzir neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e GABA, produzidas no intestino. A serotonina nós vamos perder depois um tempo só com ela, para vocês terem uma ideia da importância dela. Cerca de 90 a 99% da serotonina existente no nosso corpo está no intestino, é produzida lá. Ela não atravessa a barreira hematocefálica, ela tem outras funções, que depois a gente vai comentar sobre isso. E o intestino, ele tem a função de endócrino, de produzir hormônios. A importância é infinita, é impressionante, comanda quase todo o nosso corpo. Ele tem conexão direta com o cérebro, com vasos aferentes, com nervos aferentes e nervos que recebem coisas do intestino e que recebe a cada mensagem que o cérebro manda para o intestino manda de 5 a 7 mensagens para o cérebro. Eles falam que se o intestino mandasse para o cérebro mensagens que ele manda através de neurotransmissores em formas de nervo, seria inviável a espessura dos nervos, de tão importante que o intestino é em relação ao cérebro, certo? Então, eu tenho a cada 5 camadas do intestino, eu acho que eu já falei para vocês, nós temos uma célulazinha chamada célula M, vamos supor que seja essa célula M. Essa célula é a célula que reconhece a comida e fala, bom, você existe na natureza, eu vou ficar com você, eu vou te tolerar, as células M. Mas com o envelhecimento, com a vida que levamos, com o processo, né, de contaminantes, de estresse, de envelhecimento, de perdas hormonal, nosso intestino vai ficando igual uma peneira da vovó. Quais situações que vão abrir as barreiras do meu intestino? Nós temos nessas barreiras proteínas muito fortes, chamada de zonulina, claudina e ocludina, que não deixam entrar qualquer coisa, né? A comida entra, ela fala, você existe? Eu vou te aceitar. Não, você não existe, você vai embora. Como o glúten, por exemplo. O glúten nenhum ser humano digere. Quando a gente engole o glúten, que ele vai entrar no meu intestino, a gliadina, a proteína dele, vai quebrar a minha barreira para entrar. Em 5 horas depois eu refaço essa barreira. É o nosso mecanismo de reparo. Nós temos as crianças mais do que os mais velhos. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo esse controle, tá? Então a gliadina, eu como glúten de manhã, como de tarde, como de noite. Pensa que brincadeira sem graça. Um dia eu faço reparo de manhã, eu faço reparo, dali 5 horas eu preciso de reparo. E tem hora que ele vai cansar. Por isso que o glúten não faz bem pra ninguém. Pra ninguém, nenhum ser humano digere um glúten. Uns vão ter problemas mais cedos, outros mais tardes, um mais grave, outros menos grave, mas todos nós teremos problemas com o glúten, se ele entrar de rotina. Se você já está doente, com doença autoimune, aí que não pode mesmo. Então o melhor tratamento da doença sempre é não ter, né, gente? Mas quando a gente já descobre a doença, aí não fica pior para nós mesmos. Então vamos lá. Como eu tenho 80% dos anticorpos do corpo são produzidos no intestino, atrás dessa camada de célula nós temos o tecido linfóide, responsável pela produção de anticorpos, de reconhecimento. É ele que vai comandar os outros. Atrás do intestino, se chama GALT, sistema linfático relacionado ao intestino, a gastrointestinal, é o mesmo sistema linfático atrás das células das mucosas, como nariz, boca, né? Os seios da face, pulmão, cérebro. As da mucosa são chamados de malte.
tecido linfóide relacionado às mucosas. O do intestino é o Gout, relacionado ao sistema intestinal. Você pensa só, entrou uma... Isso é sangue, né? Eles estão em contato. Não é uma coisa é aqui, outra coisa é aqui. Pensa só, eu vou receber aquele glúten. Eu ativei o meu sistema imune, porque ele falou, opa, isso aqui não existe para mim. Eu ativei aqui. Essa ativação de um anticorpos dentro do meu corpo vai lá na minha mucosa nasal, por exemplo, 3, 4 dias depois vai me dar uma crise de rinite, uma crise de sinusite. E a gente vai, procura um agente causador ali, não acha. Porque na verdade foi ativado pelo sistema imune do intestino. Ah, Raíssa, então você tá me falando que a minha crise de rinite, que chega essa época do ano, eu começo a ter mais, porque são os gatilhos, gente. Nós vivemos comendo errado, ativando nosso sistema imunológico, e são os gatilhos. O tempo, a temperatura, né? A poeira. Então, na verdade, quando eu tenho crises de asma, rinites, dores de cabeça, dores articulares, dores abdominais, eu estou ativando o meu sistema linfático autoimune, imunológico. E todos eles começaram no intestino. Uai, então quer dizer que a minha dor de cabeça pode ser por causa do meu intestino? Exatamente. Uma gama de sintomas. Uai, a minha dor articular que eu tenho, há anos que eu tenho essa dor articular, que não, do nada ela dói, do nada ela incha, do nada ela fica doendo, eu não consigo mexer o órgão. Exatamente. Veio lá do intestino, veio da comida. Por quê? Porque toda comida vai movimentar o meu sistema imunológico. Toda comida. Não existe comida que não faça isso. Toda vez que eu como, eu preciso atuar nas mitocôndrias, a mitocôndria processar, produzir radicais livres. E isto é um processo que, a depender da alimentação, vai ativar a via da antioxidação ou a via da inflamação. Olha só que bacana. Se eu machuco, se eu corto, se eu bato o braço, por exemplo, e ele vai ficar doendo, eu automaticamente mobilizo o meu sistema imunológico para resolver aquele problema. Foi uma agressão. Eu vou mobilizar as células, eu vou produzir calor, eu vou produzir dor, eu vou produzir uma tumoração, eu vou produzir para poder cicatrizar, né? Dor, calor, ficar vermelho e a perder a função. Por exemplo, se eu machuco o dedo, eu não consigo mexer o dedinho, vou perder a função dele. Isso é o sistema, isso é o processo de inflamação aguda para resolver. Em 5 a 7 dias, se não quebrou o osso, claro, eu resolvi o meu problema. Agora, quando eu tenho uma agressão por toxinas, quais toxinas? Metais pesados, bactérias que estão no meu intestino, elas têm uma paredinha chamada o LPS, que é o lipopolissacarídeo da parede de bactéria, por exemplo, ela vive me agredindo. Vocês entenderam que o meu sistema imune, ele não entende que aquilo é uma bactéria. Ah, isso aqui é um glúten, isso aqui é uma bactéria. Não. Ele entende a estrutura espacial. Ele entende você o que é uma proteína, então eu vou fazer um anticorpo contra você. Por isso, gente, que quando eu tenho falta de mastigação, quando eu não consigo fazer meu suco digestivo, eu ponho os alimentos muito grandes, ele nessa vida, ó, que teve cortisol muito alto, bactérias intestinais alteradas, chamada disbiose. Depois nós vamos perder um tempinho só com disbiose. Esta camada de célula abriu, ativei meu sistema imunológico de defesa. Aqui eu vou criar a autoimunidade
por uma inflamação. Ele acha que é agressão, como se fosse uma bactéria. Eu acho que é uma agressão. Aí ele vai produzir interleucinas inflamatórias e citocinas que vão se espalhar por todo o corpo. Presta atenção, se fosse só um dia que eu fizesse errado, eu não teria problema. O problema é a repetição. Hoje eu não como direito, amanhã eu tô comendo glúten, outro eu não tô tomando leite. Eu comi um pedaço de um embutido. Eu comi uma carne que eu não sei a procedência. Eu tô tomando óleo que foi frito, contaminado, oxidado. Quebra minhas barreiras. Essas proteínas são sensíveis a isso. Eu não durmo direito, vivo estressado, com a tela do celular. Todos esses fatores quebram a barreira do intestino, te permitindo a entrada de macromoléculas e proteínas mal digeridas, inclusive de bactérias. As bactérias que entram do intestino podem dar pneumonia, por exemplo, podem dar sinusite, podem dar encefalite, podem dar uma meningite, por exemplo. Da onde veio a bactéria? Da falta de defesa do meu sistema imunológico lá no intestino. 80% dos anticorpos são produzidos no sistema linfático, as placas de Peyer, o apêndice são produtores de anticorpos. Eles são lotados de linfócitos que ativam contra vírus, por exemplo. Nós perdemos com a vida moderna, nós perdemos a relação da comida conosco. O que ela é importante? Nós precisamos aprender a ressignificar esta comida, fechar esse intestino para que o sistema imunológico nos defenda apenas e não nos ataque, tá? Eu tendo um ambiente de falta de barreira intestinais, por alteração dessa flora intestinal, eu começo a ter uma inflamação crônica. Todas as doenças, inclusive autismo, doenças cardiovasculares, doenças de Alzheimer, todas essas doenças, outras doenças autoimunes, depressão, são doenças degenerativas inflamatórias, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, câncer. Todas estas doenças vieram do mesmo caminho. A alteração das paredes intestinais que permitiu que eu produzisse anticorpos contra as células do meu corpo. Por várias vias, gente, e vários gatilhos externos. Ou porque comemos errado, ou porque não dormimos direito, ou porque tem muita toxina na nossa comida, na nossa panela, ou porque nos intoxicamos com os pensamentos, alteramos a nossa flora intestinal por não mastigarmos direito, por não termos níveis ótimos de vitamina D, de ômega 3, são fatores protetivos. Eu vivo perguntando para os meus pacientes, o que você tem feito para melhorar o seu estado de saúde? Tem dormido bem 7 a 8 horas por noite, sem remédio, é claro? Tem comido comida limpa, água limpa, comida de verdade, desembrulhando menos e descascando mais? Olha, gente, a importância disso é o pH do estômago, onde tudo começa. A falta de uma mastigação adequada, o estresse, a comida com excesso de açúcares, de excesso de industrializados, de excesso de produtos contaminados, né? Não é só agrotóxico, tá? Mas a própria planta, o próprio transgênico, quando ele passou por essa formação, ele ficou mais reativo a gente ainda, como o milho, como a soja.
tá bom? Tem gente que come todos os dias, toda hora. E não come verduras, legumes crus, frutas, não tem quantidade adequada disso. Isso que protege o nosso intestino. Isso é a comida de nossas bactérias. As bactérias que nos defendem, que ajudam na produção de neurotransmissores, que ajudam no reparo de parede, elas gostam dessa comida. As que ajudam no sistema imunológico, elas gostam dessa comida. Comida de verdade. A comida que não é de verdade agride. Alterações intestinais na flora, por exemplo, nos pacientes fumantes, com bebidas alcoólicas, né? Com esse estilo de vida estressado, a primeira coisa que muda é o pH do estômago. Quando eu tenho um pH do estômago um pouco menos ácido do que ele deve ser, eu não formo bicarbonato. O bicarbonato é responsável para a produção de muco, para a proteção da parede. O estômago é tão ácido, gente, que ele precisa de ter um muco protetor. Quando eu perco esse muco protetor, eu permito que bactérias do intestino, como o H. pylori, que está ali no piloro, no duodeno, migre para o estômago como oportunista. E a própria H. pylori, depender da virulência dele, né? Da virulência desse H. pylori, ele pode atacar, por causa da polimorfismo genético que nós temos. Às vezes esse H. pylori, ele vive na gente, ele é da nossa simbiose, ele é da nossa flora, normal. Em algumas pessoas ele pode dar problema, como o câncer gástrico, que é o terceiro câncer que mais mata no mundo. Tá certo? Quando a gente fala do sistema do intestino, gente, nós estamos falando que é ali que começaram todos os nossos problemas de saúde, todos, sem exceção. Nós temos distúrbio endócrino por causa do intestino. Olha só para você ver. Com a agressão diária dessa comida que não reconhecemos, na produção do estímulo das interleucinas, na inflamação, o cérebro olha lá para baixo e vê o circo pegando fogo, fala, vixe, o que vai acontecer? Na lei da sobrevivência, na preservação da vida, quando eu tenho muita produção de radicais livres, derivados de oxigênio, por exemplo, eu vou acender no cérebro uma enzima chamada deiodase 3, que ela vai roubar o hormônio tiroidiano T4, que é um pró-hormônio. Ele não é hormônio, ele não tem receptor no corpo, ele é uma reserva de hormônio. Ele rouba todo o cérebro, rouba todo o T4 do corpo e leva para o cérebro. Dentro do cérebro, essa enzima D3 foi ativada pelo excesso de radicais livres, pela inflamação crônica, pela ativação das interleucinas. Ele produz T3 aqui no cérebro e o nosso cérebro fica preservado. Quando o TSH, que é o hormônio da hipófise, olha para o lado e vê assim de T3, ele só tem uma conclusão: a tireoide está maravilhosa. Só que aqui embaixo, o corpo todinho está sem o hormônio da tireoide. Porque quando eu fico inflamado demais, eu vou consumir vitamina B, vitamina D, vou consumir ômega 3, vou consumir nutrientes, hormônios. Bom, se eu não estou ingerindo, quando eu não tenho a nutrição adequada, um bom nível de ômega 3, um bom nível de vitamina D, que é um hormônio que nós podemos depois parar só para falar dele, eu vou ter problemas. E o meu exame de sangue, de tireoide, TSH lá, que a maioria faz, vai estar normal. E você está sem hormônio tiroidiano, podendo levar até 10 anos para fazer o diagnóstico de um hipotiroidismo. Mas você já não dorme, fica cansado, tem fadiga fácil, engorda, dificuldade de perder peso, inchaços, engasga facilmente. O hipotiroidismo sublaboratorial que a gente fala, na falta de hormônio T3 livre, ele produz uma mucina que incha a gente como um todo. As pessoas que acordam com o olho inchado, e o TSH tá lá, lindo, normal.
E não estamos. A gente não olha para os exames. O exame é apenas um parâmetro. A gente olha para o paciente. Se você acorda inchado, cansaço, dificuldade em perder peso, dores articulares, né? Alterações de engasgamento fácil e pode ser problemas de inflamação crônica sistêmica silenciosa lá no intestino, que aumentou as citocinas, podendo te levar a uma alergia alimentar tardia. É esse ponto que a gente vai chegar. Toda ativação do sistema imunológico vai dar uma alergia. Quando a gente fala a palavra alergia, a gente acha que é só aquela que coça, né? Que ficou com alergia. Aquela lá, gente, é por ação aguda do IgE, tá? Para uma imunoglobulina produzida e ela tá no interstício. Teve contato, ela já ativa o sistema, tá bom? A que eu estou falando é aquela tardia, ativadas não pela IgE. Então chama alergia alimentar não imediada pela IgE, mas sim pelo IgG e IgM complemento. Essa produção de anticorpos contra uma agressão, ou por bactérias, ou por proteínas, por visualizar uma proteína, podendo ser parede de bactérias. O nosso intestino o nosso sistema imune responde com agressão, podendo me levar dor de cabeça, inchaço, dores articulares, alterações das funções, porque o corpo estava tentando corrigir. Se eu não paro o processo da inflamação crônica, eu posso, em 10 anos, ter diagnóstico de um câncer, de uma doença Alzheimer. Você imaginou quantos neurônios tem que morrer para que eu fique com demência? O sistema neurológico, o neurônio, ele não dá câncer, o neurônio em si, porque ele tolera apenas 5 minutos de perda de oxigênio. Ele morre quando ele vai sendo com altas interleucinas, produzindo inflamação, porque tudo que acontece no meu intestino, o intestino tá mandando recado lá pro cérebro. Olha que coisa interessante. A barreira do intestino, a claudina, zonulina, ocludina, também tem na barreira do cérebro, chamada de barreira hematoencefálica, lá do cérebro. Tudo que eu quebro aqui, eu quebro lá também. Então, se a gente chama de intestino que vaza, fica igual a peneira da vovó, entrando tudo quanto é coisa, entrando toxina, entrando comida que não reconhecemos, não fazendo, lá no cérebro acontece a mesma coisa, aumentando proteínas amiloides. Tanto que hoje, gente, o Alzheimer, Raíssa, por que nós estamos falando de inflamação? O que significa isso? Olha, gente, na célula nós temos algum receptor aqui, que é um receptor que vai me falar, que vai me sinalizar que eu estou sendo agredido. Um dos hormônios que fazem isso é a insulina, que é lá do diabetes, que é lá quando eu tenho um excesso de açúcar na comida, o pâncreas aumentou minha produção, avisou lá no meu cérebro que está com excesso de açúcar. A insulina sinaliza, ela bloqueia o receptor. Eu vou produzir interleucinas nessa célula, porque a célula entende que ela está sendo agredida. Por isso que quando a gente vai fazer exame, nessa visão que nós temos da pré-doença, como que eu vou evitar de chegar na doença, nós pedimos a insulina de jejum. Porque ela me sinaliza o quão inflamado você pode estar, por ela inibir esse receptor. E aí eu vou precisar de cada vez mais insulina, porque ela vai ficando resistente à insulina. A insulina pega a glicose e enfia para dentro da célula, porque a glicose não pode ficar sobrando lá. Dentro da célula, a mitocôndria usa a glicose para fazer respiração celular, para fazer suas funções
certo? Quando eu tenho excesso de açúcar, o pâncreas tem que aumentar a produção de insulina. E fala, célula, você aguenta firme aí, vai pôr insulina, a glicose lá para dentro. A mitocôndria consome, queima demais. A célula fala, não, peraí, agora nesse nível de insulina eu não quero não. Ela faz um bloqueio nesse receptor, tá bom? Então a insulina é um parâmetro de inflamação. Sua insulina está alta? Qual relação que a insulina tem com Alzheimer, por exemplo? Olha, você vê o tanto que é importante que toda vez que eu sinalizo inflamação com a insulina alta, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho Alzheimer. O Alzheimer é hoje considerado um diabetes tipo 3, porque a insulina é o sinalizador cerebral da inflamação. Ele vai aumentar os problemas neurológicos, o que vaza aqui, vaza lá em cima. Então já vocês viram hoje que as funções do intestino são tão inúmeras, tão importantes, de neurotransmissor, a endócrino, a produção hormonal, a excreção, digestão e absorção de nutrientes, que ele é o que nós temos que cuidar, gente. E como que eu cuido do intestino? Primeira coisa é mudar o estilo de vida. Aí nós vamos falar nas próximas lives da proteção das paredes intestinais. Como que a gente vai melhorar a nossa saúde? Nós temos exames para ver o quão inflamado você tá, como fibrinogênio, como homocisteína. São exames, gente, pré-doença. Todos os pacientes que a gente atende com câncer, com doença grave, tem insulina alta, homocisteína alta, fibrinogênio alto, proteína C reativa alta. Se a gente quer saber como está o nosso processo de inflamação, porque de silenciosa, a gente fala que é uma inflamação crônica silenciosa que não resolve o problema, só te maltrata. Na verdade, ela não é silenciosa, ela está dando sintomas à distância. Quais sintomas ela pode dar? Lá no cérebro. Cansaço, perda de memória, déficit de atenção, autismo. Ah, Raíssa, você está me falando que o autismo começou no intestino? Começou. E é perpetuado, gente, porque geralmente as pessoas não param com o processo de agressão, não mudam o estilo de vida. Se eu entro na minha cidade, se eu tô aqui, vou entrar na Anhanguera, eu vou dar em São Paulo. Ah, eu não queria dar em São Paulo, eu queria ir lá pro sul. Ó, minha filha, você não pode ir por essa avenida. Se eu fiz esse caminho até hoje, dei de cara com uma doença autoimune, se eu não parar o processo, entender que o processo dessa doença começou no meu intestino, não adianta tratar a doença, gente, porque ela vai atacar todas as células daquele órgão, até destruir a sua função por completo. Por exemplo, a artrite reumatoide atacou a articulação, o punho, aí vai atacar o dedinho, dando artrose. Vai atacar todas as articulações, articulação do pescoço, articulação do ombro. É lógico que as articulações maiores demoram mais tempo, mas as pequenininhas é imediato a perda da função. Para de mexer a ponta do dedo, por exemplo, perde a pinça, perde a mobilidade. Certo? A gente acha que não é simples? É muito simples. Toda mudança no começo pode não ser fácil, mas é simples. E a gente tem que começar a mudar. Será que não está faltando um engajamento seu na sua saúde? Para você cuidar de você? Geralmente cuidamos das pessoas e esquecemos de nós. Eu vou lembrar uma história muito bacana. O cuidado que nós temos conosco diz muito sobre a gente, na vida inteira. Que mensagem você deseja passar? De uma pessoa saudável, com cérebro bacana, produtiva, que ajuda a resolver problemas. As doenças, infelizmente, limitam. Você perde tempo,
dinheiro, né? Qualidade de vida. Depois que temos o diagnóstico de uma doença, você adoece a família inteira. Então a hora de mudar é agora. Mesmo se eu já tiver uma doença, eu consigo melhorar demais a minha qualidade de vida com pequenas mudanças. Se essa live foi importante para você, compartilhe. Para nós também é importante. Quanto mais pessoas souberem que as doenças começam lá no intestino, que é possível melhorar a saúde intestinal com mudanças simples que nós vamos falando a partir dessas lives que nós estamos fazendo às terças-feiras. Deixe seu comentário aí. Mas amanhã eu acho que eu vou postar uma outra receitinha pro Dia dos Namorados, tá bom? Fique atenta aí no feed que vai aparecer para vocês. Muito obrigado, boa noite e até mais, viu? Tchau!